pode continuar realmente fazendo a reforma da Previdência, ou se não fizer, ou se fizer, ser contra ou ser a favor. Pode até ser a favor, não tem problema não, porque nada disso vai resolver o problema. O problema do Brasil não é esse. Quando o Paulo Guedes fez um discurso ano passado dizendo que o brasileiro é assim, tem uma bola de ferro na perna, numa das pernas, que se chama juros. Na outra perna tem uma bola de ferro que chama impostos. Ele esqueceu de dizer que no nosso pescoço tem uma bola de ferro que chama burocracia exagerada. Fora a descentralização do poder que não acontece no Brasil. São esses os problemas do Brasil, verdadeiros mesmo. Não é a Previdência. Previdência é o de menos. Previdência tanto faz, se fizer ou não fizer, dá no mesmo. Porque vai ser paliativo daqui. Se fizer do jeito que estão fazendo e se deixar do jeito que está, daqui 4, 5 anos vai precisar fazer outra reforma da Previdência e não vai resolver, porque é um tapa-buraco muito frouxo, muito fraco e que não tem sentido. No que o Brasil precisa é aumentar a produção. E como é que vai aumentar a produção num país com juros e impostos altíssimos? Quem é o maluco lá fora que vai querer investir num país para arriscar perder tudo? Como já perderam, muitos empresários estão indo embora e estão fechando as portas. Quem é o louco que vai fazer? Quem é o idiota, até darei para dizer, que vai querer investir num país com juros e impostos altíssimos? E uma burocracia dos infernos, que parece a antiga União Soviética. Quem que é o louco que vai querer investir aqui? Então, se não resolver esses problemas, o resto não interessa. Pouco importa o resto. Essa é a verdade. Basta, olha, eu vou fazer mais uma coisa que eu acho que seria interessante todo mundo raciocinar o seguinte. Imagine a nossa renda per capita, ela é em torno de R$ 2.500 a R$ 2.600 por mês. A maioria do povo não recebe isso. 70% do povo brasileiro não recebe nem R$ 1.600 por mês, 1.800 por aí. Mas vamos supor que fosse R$ 2.600 o salário de cada brasileiro, que era pela média do PIB. Se você fizer as contas durante 40 anos de sobrevida após a aposentadoria, uma pessoa não representa nem R$ 1.300.000 durante 40 anos. Pensa bem. Olha só uma coisa dessa. E se você pegar 30 milhões de pessoas no Brasil aposentadas com esse salário, que não é a realidade da maioria, porque o coeficiente de Gini demonstra que o brasileiro tem uma péssima distribuição de renda, onde 70% do povo ganha menos de R$ 1.800 por mês. Então, mas digamos que seja verdade, durante 40 anos, 30 milhões de pessoas recebendo R$ 2.600 por mês de aposentadoria, não representa nem 40 trilhões de reais. Agora, divida por 40 anos para ver quanto representa por ano. Isso não representa nem 1 trilhão por ano, sendo que o nosso PIB é de 6 trilhões por ano. E é um PIB vergonhoso que deveria ser 4 vezes maior, no mínimo. O que significa que a Previdência não representaria nem 10% do que o Brasil produziria. Isso é uma vergonha a gente ficar falando de reforma da Previdência quando a gente precisa de reforma política, com a descentralização do poder, enxugamento da máquina pública para fazer o Estado mínimo. E quando a gente precisa redução de impostos drásticos, reduções de impostos de forma drástica, de redução de juros de forma drástica, e redução de burocracia, para que o povo brasileiro possa prosperar, para que as empresas possam crescer, para que exista atração de capitais, para que exista geração de empregos, e com isso mais pessoas empregadas, vai ter menos violência e vai ter menos demanda social para o governo. Será possível que esse país não aprenda a ser um país de primeiro mundo? Tem que ir lá na tribuna falar isso para esse povo? Será possível que esse povo não aprende? O que está faltando nesse país? E pessoas como eu, que são pessoas que propõem coisas inteligentes, que têm levado coisas aqui para o governo, não escutam a gente, sabe? Não escutam. Né? Nós queremos o bem do Brasil, nós queremos o bem do Bolsonaro, queremos as coisas corretas, só que as coisas não estão ainda no caminho. Ainda não estão no caminho. Infelizmente. Veja só os dados aí desse gráfico de renda per capita. Olha Israel com quase 35 mil dólares por ano. Agora compara o tamanho de Israel, o território, né, a qualidade de terras, com o Brasil. É lógico que o PIB deles é menor que o do Brasil, porque eles têm muito menos pessoas. Mas, proporcionalmente, eles são 3 vezes mais do que o Brasil. Como diz o Bolsonaro, eles não têm nada e são tudo. E o Brasil tem tudo e não é nada. Veja o Chile, 25 mil dólares por ano. Mais de 2 vezes a renda per capita do Brasil. Aí você pode ver aí, na tabela, até a Rússia está melhor que o Brasil, Grécia, Coreia, a Coreia do Sul, obviamente, a Espanha, a Itália. Veja a renda per capita desses países. Veja o tamanho desses países, a capacidade produtiva de solo, de minérios que eles têm.
em comparação ao nosso país. Não é uma vergonha, não é uma vergonha o que acontece no Brasil? E ainda falar que a gente precisa de uma reforma da Previdência, ok, vamos fazer a reforma, não somos contrários, mas aquilo que é necessário não está sendo feito. Aquilo que realmente vai resolver o problema não está sendo feito. Né? É isso que nós queremos saber. Quando é que vai ser começado, iniciada essa transformação e essas reformas? Né? Porque essa situação vergonhosa, vexatória que o Brasil passa, né, é impressionante. Isso não pode continuar assim. Uma vergonha total. Como ter orgulho? Como ter orgulho? Orgulho do quê? Do mau exemplo? De você ter 60 mil mortes por ano de assassinato? Aí o povo vem dizer que o problema é a posse de armas? E nos Estados Unidos, que 87% do povo tem armas, e lá é 7 vezes menos a criminalidade, sendo que são 50% a mais de pessoas, mais de 330 milhões de pessoas, contra 210 milhões no Brasil. Por que lá a violência não é maior que aqui? Isso não fala, a mídia não fala, a imprensa não fala. O problema é realmente a posse de armas ou é a falta de emprego que estimula as pessoas a irem para o mundo do crime? O que realmente é o problema nesse país? Não é a falta de vergonha? Aqui falta recurso ou falta vergonha na cara? O que está faltando no Brasil? O que o povo brasileiro não exige aquilo que precisa exigir? Por que não exerce a democracia? A democracia é o povo que manda. Se o povo não mandar, não é democracia. Se o povo não tiver os rumos do país de acordo com sua vontade, sua soberania, isso não é democracia. Bom, vamos ver o que vai acontecer de agora em diante, né? Vamos ver.